House! Estamos aqui novamente, com a graça de Deus. Você está no canal do Housecast. Muito feliz. Meu nome é Renato Lima e está aqui do meu lado o meu irmão, meu companheiro, meu amigo, Bruno. Obrigado, Renato. Boa noite, irmãos. Estamos muito emocionados de estar aqui hoje com a presença de nosso padrinho e mentor, Laércio. E também, mais uma vez, para nos ajudar nessa importante entrevista e papo, Padrinho Marcão. Bem-vindos. Gratidão. Estou muito feliz de estar aqui nessa explanação, né, sobre o xamanismo, sobre a nossa querida Oca da tribo Xamã. E desejo um bom trabalho a todos nós. Gratidão, padrinho. Padrinho Marcão já é de casa, né, padrinho? Já tem a cadeira aí. Bom, boa noite a todos. Aqui estamos novamente. Vim aqui para fazer umas perguntas para o padrinho Laércio, né? Afinal de contas, ele disse que foi citado na última entrevista e quer direito de resposta. Então, nós vamos abrir o espaço para ele. Obrigado a todos. Obrigado a vocês. Obrigado. Queria já começar pedindo para o pessoal seguir a nossa página no YouTube, também seguir no Instagram, @Housecast. Curtir, deixar os comentários, como sempre, é muito importante para a gente. E se está aqui, né, Renato? Sempre se inscrever no canal, isso é importante demais. Assiste o vídeo até o final, isso é muito importante para a gente também. E para quem não viu os vídeos passados, entrevista com o Rico, entrevista com o Padrinho Marcão, nosso primeiro bate-papo também. Perfeito. Vai lá, dá uma assistida, dá aquela força para a gente, tem um conteúdo bem legal. Importante dizer que a gente não tem intenção de ser uma fonte de informação sobre o xamanismo, mas só estabelecer um debate bacana para quem quer conhecer um pouco mais. A gente tem alguns apoios aqui que a gente tem, entre eles a própria Oca. É importante dizer, a Oca tem uma página no Facebook, para quem quiser seguir, conhecer um pouco mais. Oca da tribo .xamã. E também tem o telefone do Padrinho Laércio, que é 11 942940313. Repita. 011 942940313. E da madrinha Sueli, 11 97195 6209. Repita. 11 97195 6209. Nós também apoiamos o Instituto Inhanderu. O Instagram deles é @Inhanderu-Xamanismo. É um instituto que dá suporte para pessoas em situação de rua através de práticas xamânicas, ajuda pessoas que têm problemas com dependência química, pessoas que estão em situação de rua. É um projeto muito legal, um projeto social que também apoia causas indígenas, um projeto do Adriano, que vai estar aqui com a gente nas próximas semanas. E também apoiamos a causa Amigos pela Vida, @AmigosPelaVida_, tá? Um projeto social que não é uma ONG, né? É uma causa feita por mulheres que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade. Então vamos lá, quem quiser ajudar essas causas, é só seguir. São apoios institucionais, não são apoios financeiros. Isso aí. E a nossa ideia é realmente apoiar as causas pelo bem, né? Bacana. Padrinho, bem-vindo. É uma satisfação muito grande ter o senhor aqui. Já deixando um grande beijo para a madrinha Sueli. E a gente queria começar pedindo para o senhor contar um pouquinho como é que surgiu a ideia, o propósito da fundação da Oca. Conta pra gente, por favor. Sim. Vou tentar resumir um pouco, né? Porque tem muitos detalhes, tem muitas coisas que aconteceram, né? Mas vamos dar início a falar que tudo isso foi por conta de eu ter adquirido ou entrado no quadro de depressão, né? Eu entrei em quadro de depressão quando minha mãe fez a passagem e eu não sabia como sair dessa situação, né? Não sabia mesmo o que fazer. Até que um dia eu tinha na época um primo, que ele era meu vizinho, e ele frequentava uma casa espiritual. E aí ele falou: Laércio, eu vou te levar num lugar que eu acredito que você vai ser ajudado. Esse lugar chama-se Olhar Divino. Olhar Divino foi uma grande escola para mim, grande escola. Eu aprendi muito lá, muito. É uma casa de muita luz. Foi um dos lugares onde eu passei. Um dia, a dirigente, a Nick, estava num retiro, dentro do templo mesmo, isolada.
E ela pediu para uma das pessoas me chamar. E aí eu fui lá, ela me chamou, aí eu falei, pois não, né? Ela falou, ó, eu vejo que você está bem melhor, Laércio. Ela falou, eu reconheço que você está bem melhor, mas eu vejo que ainda falta alguma coisa para você se centrar realmente. É isso? Eu falei, poxa vida, Nick, exatamente isso. Então eu vou te levar num lugar. Eu falei para ela assim, olha, esse lugar que você vai me levar, se você não quiser me falar nada, eu confio em você e eu vou, de qualquer forma eu vou, você não precisa nem me falar o que é, porque eu confio em você e quero ir. Eu falei, eu tenho certeza que você vai preencher esse pouco que falta para você estar pleno, né? Bacana. Chegou o dia, marcamos o encontro e tal. Chegou um dia, vamos... Aonde que eu fui? Eu fui num lugar onde é outro lugar que eu passei de muito amor, de muito carinho, de muito estudo sobre a medicina, chamada Porta do Sol. Essa igreja, na época, ela só tinha em um lugar, hoje tem em alguns lugares, né? Mas na época só tinha um lugar, a dirigente lá é a Ana Vitória. E ali que foi o primeiro lugar onde eu tomei o sacramento sagrado, a ayahuasca. Esse que foi recomendado pelo Olhar Divino. Como é que foi essa experiência, né? No Olhar Divino, então, não havia consagração da medicina? Até esse momento, não. Depois, hoje eles fazem trabalho lá também. Já há bastante tempo que eles fazem trabalho lá também. Mas essa primeira consagração que eu fiz, as primeiras que eu fiz, é algo que é muito difícil de explicar. É muito difícil. Muito difícil de explicar. Porque foi muita luz, foram portais abertos assim que eu não vi a hora de ir para a segunda consagração, para a terceira, e assim eu fui muitas vezes. Um trabalho muito gostoso, tinha fogueirinha, às vezes na fogueira tinha umas ervas e tal. E era um trabalho que acontecia com uma outra energia que nós trabalhamos hoje. Nós trabalhamos hoje mais com a energia da noite. E lá a gente trabalhava com a energia da tarde, até o pôr do sol, né? É muito bacana. É super diferente essa energia. Eu fiz um trabalho na Oca à tarde, uma vez. Isso. É muito diferente. Não, é muito diferente. É outra energia mesmo. Exatamente. E nós íamos para lá fazer o trabalho. No retorno, parece que a gente vinha levitando, ainda com os resquícios do trabalho, né? E já querendo saber quando que seria o próximo, porque as primeiras conexões foram algo assim, aonde me encantou. E eu realmente me curei, né? Bom, mas ainda tem mais uma casa de muita luz, que foi lá, inclusive, que eu me tornei padrinho da Oca. É o Céu Nossa Senhora da Conceição, que foi fundado pelo padrinho Gideon dos Lacotas. Ele já fez a passagem, ele e a madrinha também. Hoje quem dirige são os filhos, né? Fica em Pariquera-Açu, é um pouco distante de São Paulo, mas é uma grande escola. E lá que eu me tornei padrinho da Oca da tribo Xamã. E estamos aí, 14 anos, Marcão? 2006, para 15 anos vamos fazer esse ano, né? 15 aí, anos. Debutando. Já está ficando mocinha. Aí. A Oca já está ficando mocinha. Nossa, tem muita coisa para dizer, mas eu não vou me estender muito. Não, padrinho, mas aqui é um bate-papo. A gente quer que você fale. E aqui, ó, ninguém tá vendo, estamos batendo papo, que- conversando, né? É que tem algumas coisas que não dá para passar mesmo, eu preciso falar. Mas eu vou ser bem... Padrinho, fica à vou vontade. resumir bem o assunto. A primeira oca que nós montamos era uma oca que tinha um diâmetro mais ou menos de 1 metro a menos por toda a circunferência, né? 1 metro e pouquinho menor, né? E ela era totalmente de pau a pique, bambu, barreado com algumas misturas. E eu não sabia como que eu ia fazer um telhado de uma oca, né?
como é que eu vou fazer isso? Que telhado se entende telha, né? Mas oca com telha, não sei, vai ficar esquisito, né? Eu pensei, né? Então, o que que eu fiz? Eu consegui umas lonas de caminhoneiro, toda remendada, mas muito boa, que durou muitos anos. Então, era uma oca de pau a pique, com lona de caminhoneiro, com muito amor, e desde o primeiro trabalho tem aquele Mestre Jesus sorrindo para nós, desde a primeira oca, e assim... Para quem não sabe, na Oca a gente tem um quadro, né, do Mestre Jesus, e eu vi, pela primeira vez foi na Oca mesmo, é Jesus sorrindo, né? Isso. Que é um Jesus amoroso, um Jesus Isso. fora da cruz, um Jesus com... para mim, Jesus, eu falo para mim, né, Jesus é puro amor e alegria, né? Jesus é alegria. E, poxa vida, aí na época, né, quando foi fundado, eu fui sendo padrinho ainda, vamos dizer assim, me formando para... Padrinho trainee. Para ser o dirigente de lá. E nessa ocasião, o Marcão já me ajudava também. Já me ajudava desde o início, né, Marcão? Antes dela existir. Antes de existir, é isso aí. Te ajuda antes de você ser padrinho. Né? Exatamente, exatamente. E aí, então, como eu ainda não estava formado, o padrinho me cedeu um padrinho da casa, que já era formado e não tinha igreja, que é o Mário Dourado. E ele que me ajudou lá demais no início, né? Que ele que era o padrinho oficial até eu conseguir chegar nesse nível, que foi maravilhoso, foi algo assim que é muito difícil de me expressar com tanta verdade, com tanta harmonia. Eu estava ansioso, eu queria ser padrinho da Oca, independente, o Mário poderia continuar vindo, mas eu queria ser, eu que fiz tudo aquilo, tinha o terreno já, eu que construí tudo aquilo, eu queria assumir toda mesmo, aquela né? energia, Isso. né? E aí teve uma jornada, teve um curso de padrinhos, né, que eu fiz alguns, e fui reprovado alguns também, e isso é muito normal, não é que você faz o curso de padrinho e você sai de lá padrinho, você tem que alcançar um nível de ser um padrinho de um espaço. É algo muito sério. Eu posso fazer uma interrupção? Por favor, por favor. Isso me chama atenção, porque hoje em dia a gente está encontrando muita gente que se dispõe a ser um padrinho, uma madrinha, e não está preparado ainda, sabe? Isso é importante que seja dito. É preciso estar preparado, porque é uma responsabilidade tremenda. Imensa. E a pessoa precisa estar preparada. E o padrinho Gideon dizia para nós: não sou eu quem aprova, nem sou eu quem reprova. E vocês vão saber disso. E é pura verdade. Pura verdade. É um dirigente espiritual. Um dirigente espiritual, acho que em qualquer religião, em qualquer igreja, requer estudo. Não é simplesmente eu vou lá e acho isso e começo a fazer um monte de besteira. A questão é que estudo e conhecimento, né? Perdão. A questão é que no xamanismo não tem muita teoria, não. É prática. É os trabalhos, o padrinho verifica, olha, você toma ayahuasca, você sabe que você fica nu, né? Perante os olhos de quem é um padrinho experiente, ele sabe te avaliar se você está em condição ou ainda não, né? Mas ele, na verdade, depois a gente descobriu que não é ele mesmo que aprovava, né? É isso aí. Eu gostaria de finalizar essa primeira fala com um fator muito importante desse episódio. Esse curso de padrinho que me aprovou, a aprovação, eu sei o momento que eu consegui. Isso é maravilhoso. É algo que eu esperava muito e não tinha alcançado, e eu queria ser padrinho de todo jeito, né? Já tinha oca, já tinha tudo lá, né? Então nós fizemos em um dos cursos, no último curso de padrinho, onde eu fui aprovado, foi numa tenda de suor. Para quem não sabe, tenda de suor é um espaço fechado, com lona, com plástico. No centro tem um buraco
que se colocam as pedras quentes, que ficam sendo aquecidas na fogueira, e depois elas vêm para dentro da tenda de suor, e ali o calor faz com que a gente transpire, né? E ali é que aconteceu toda essa história. Só que tem mais um detalhe. Terminou o trabalho de tenda, que era uma das vivências da proposta desse curso de padrinho, né? Eu e todos voltamos para a igreja, porque nós estávamos num outro local fazendo a tenda de suor. Aí nós voltamos para a igreja. E, por coincidência, nesse dia onde eu me tornei padrinho, o padrinho Gedeon estava lançando o primeiro livro sobre o Daime, sobre o xamanismo, sobre os trabalhos, né? E estavam todos ali, ele conversando com um ou com o outro, tal, e eu estava ali, a impressão que eu tive quando eu me tornei padrinho é que eu não estava mais pisando no chão. Eu me sentia como se eu estivesse ali, mas levitando. Nossa. Uma leveza, algo assim que é inexplicável. Tanto é que estou até hoje na Oca e quero ficar por muito tempo ainda, se Deus assim permitir. Pelo menos mais uns 100 anos, padre. Mas é assim, o padrinho estava falando com algumas pessoas, tal, e de repente eu estava nessa posição e ele apareceu assim por trás de mim e ele pegou como se fosse um susto assim que ele tomou. Ele tomou um susto assim, eu percebi, né? Só que ele não falou nada. Ele não falou nada. Só que, para mim, naquele instante, independente de ele falar alguma coisa ou não, eu já tinha sentido a minha aprovação. Isso é que foi muito bacana. Nossa, que... Mas eu vou fechar essa história agora. Era a noite de autógrafo do primeiro livro que ele fez. Bom, uma fila enorme, que nós éramos em muitos padrinhos lá, né? Uma fila enorme e tal, foi indo. Quando chegou, e ele estava fazendo algumas dedicatórias para algumas pessoas, ver quantos livros queria levar para o seu espaço e tal, e fazer uma dedicatória, né? Então ele pegou um livro e começou a escrever. Parabéns, Padrinho Laércio. Quando ele falou parabéns, Padrinho Laércio, eu quase caí, que era um sonho que eu tinha a ser realizado, né? E graças a Deus eu consegui com muita humildade, quando estou falando isso, é a pura realidade. Eu tenho uma testemunha viva aqui do meu lado, tem uma testemunha viva aqui, ele sabe, ele vivenciou tudo isso e muito mais. O Marcão, ele sempre me ajudou demais na Oca, sempre. Depois, mais para frente um pouquinho, eu gostaria até que ele falasse até da igreja que ele teve também. O Marcão teve uma igreja por 7 anos, Marcão. Não chegou a tudo isso, mas foram quase 4, né? 4 anos. Eu já contei essa história. Já, Marcão já esteve aqui. Marcão já... É veterano. Veterano aqui do Housecast. Então, acho que como essa primeira parte, eu acho que está razoável. Esquecer de algo aí? Acho que não, né? Não, e eu Algum estava presente, né? importante? Porque nos cursos de padrinhos a gente procurava ir juntos, né? Foram poucos que a gente não esteve junto. Mas quando eu não ia, meu filho ia com ele. O Gabriel, desde 10 anos de idade, ia sozinho para o céu Nossa Senhora da Conceição. Sozinho assim, ia com irmãos, mas que nem a gente conhecia muito, eram de lá. E ficava lá com 10 anos de idade, muitas vezes muito mais firme do que muito marmanjo, né? E na uma Oca grande também, né? oportunidade. Na Oca ele batia cartão também. Sim. Legal, Padrinho. Eu lembro bem de você contando essa história para mim na jornada no Carnaval do ano passado. E o senhor contou muito bem qual foi a causa que te levou para o caminho do xamanismo. E eu queria perguntar, dentro da fala do Marcão, que trouxe muito bem, contando aí quantas pessoas têm o desejo de se tornar padrinho, mas dentro de um contexto do ego, né? Principalmente, né? E acabam se tornando padrinhos despreparados, ainda que ajudem muitas pessoas, né? Porque a gente sabe que a medicina traz o benefício. É verdade. Mas qual foi o propósito do senhor em se tornar padrinho? De vocês dois. Bom, então,
O propósito é assim. Quando eu consegui alcançar o nível de padrinho, é assim que nós falávamos lá na escola, né? Quando eu consegui alcançar o nível de padrinho, eu já tinha a OCA já praticamente pronta, né? E só que eu estava sendo um segundo padrinho, ou um terceiro, não sei, porque o Marcão também sempre junto com a gente, né? Padawan. Oi? Padawan assim, é o trainee Jedi. Então, mas na verdade a responsabilidade mesmo até o dia que eu fui aprovado como padrinho era o Mário Dourado, o padrinho Mário Dourado, que era um dos padrinhos de confiança do padrinho Gedeon, que como é que se fala? Tocava a oca, tocava os trabalhos, era o responsável espiritual. Ele era o primeiro padrinho. Perfeito. E depois que eu alcancei o nível, aí passou a ser minha liderança. E está lá até hoje, graças a Deus. Legal, padre. Tem uma coisa assim que eu vou voltar um pouquinho. A tua depressão. Como é que foi a depressão para você? Você ficava deitado, você chorava, você xingava, você gritava ou nada disso? Sim, algumas coisas sim. Por exemplo, choro era uma ferramenta automática. Eu chorava dia e noite a falta da minha mãe. Fiquei muito tempo lá no espaço onde a gente tem a OCA, que na ocasião não tinha OCA, eu nem conhecia. Nem sabia. Nem sabia de nada disso. Era uma casa de campo da família. Isso, mas o qual ali foi o meu refúgio. Por exemplo, eu ficava mais ou menos um mês lá, chorando. Não tinha... Era a minha rotina, era acordar, chorar. De vez em quando comia, de vez em quando tomava um banho. A depressão é um nome muito pertinente, esse nome. Porque a falta de pressão, você não tem pressão. A única coisa que eu queria e não tive coragem é de ir embora com a minha mãe. Mas era o que eu pedia a Deus. Também quero ir embora, porque... Só que eu nunca pensei em suicídio, eu nunca pensei nisso. Você chegou realmente no fundo do poço, né, padrinho? E assim, com um nível de depressão inexplicável, porque eu não queria fazer nada. Tanto é que eu ficava um mês na OCA, mas assim, ficava lá sem nenhum objetivo. Sem nenhum objetivo. E o tempo foi passando, e depois de muito tempo... Bom, eu pulei uma parte. Ficava um mês mais ou menos lá recluso. Né? Recluso por iniciativa minha mesmo, né? Fugir do mundo, né? Fugir do mundo. Aí só que eu não tinha coragem nem de lavar roupa, não tinha coragem de fazer nada. Mesmo porque antes disso, eu também já... Eu não lavava minhas roupas, tinha minha mãe que fazia isso. Então eu nem sabia como fazer, então eu tinha um monte de trocas de roupa lá para ir trocando, né? E chegava uma hora que já estava quase sem roupa, falei, Então o que eu fazia? Pegava todas aquelas roupas sujas, nem lavava, não fazia nada. Fui para minha casa, na ocasião, né? Fui para minha casa. O que eu fazia? Chegava lá, não sei o que, papapá, gritaria e tal. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Não era nada comigo, mas eu não podia. Isso para mim era uma agressão, era uma coisa assim que para mim me machucava profundamente, né? Então o que eu fazia? Eu via as roupas que estavam secas lá, separava tudo, deixava as sujas, pegava as limpas e voltava para lá, às vezes no mesmo dia. É difícil, a depressão é uma coisa... Minha família, para mim, naquela ocasião... E não é porque a pessoa quer, né? Não. A depressão, ela acontece, isso tem até, você pode ver médicos, né? Que tiram fotos do cérebro de uma pessoa normal Sim. e um cérebro com depressão. São outras atividades cerebrais, é uma doença séria, muito séria e muito real no nosso mundo hoje, né? E através da medicina, né, do caminho do xamanismo, o senhor encontrou o caminho de cura e dentro da OCA o senhor proporcionou essa condição para outras pessoas, né? Muitas, hein? Muitas, padrinho. Muitas pessoas. Inclui, hein? Gratidão, padrinho. Muitas pessoas. Eu que Gratidão agradeço. ao senhor e à madrinha. E ao Marcão também. Grande professor, Marcão. Então, eu queria dizer uma coisa.
No meu caso, você perguntou qual que era a minha experiência. Isso. Eu nunca quis ser padrinho. Conta pra mim. Nunca quis ser padrinho. A minha desculpa era o seguinte, eu vou com o Laércio. Eu vou apoiar o Laércio. Eu vou lá cuidar das minhas curas que eu estou precisando. Eu nunca tive intenção de ser padrinho. Mas as coisas, não é você que decide essas coisas, sabe? As coisas foram caminhando, as coisas foram andando. O Laércio, a partir do momento que ele, mesmo antes dele ser assim, ele já era padrinho, mas não era, tinha o Mário, um outro amigo, nossa, que a gente tem um profundo respeito. E eu sempre estive sempre junto, como fiscal ali e tal. E chegou um momento em que eu também fui aprovado, senti a aprovação. E aí começamos a alternar os trabalhos. Né? Eu fiquei junto com o Laércio durante 3 anos, praticamente 3 anos. Depois surgiu problemas, como eu disse aqui, problemas de trabalho. E eu queria também abrir um espaço para poder atender pessoas. Não era que eu queria ter um céu. Porque dá muito trabalho, gente, ter um céu. É trabalhoso. Não é fácil, é trabalhoso, não é fácil. Sabe? Não é uma coisa simples. É muito cuidado que você tem que ter o antes, você tem que ter durante, tem que ter depois. E a responsabilidade espiritual de todas aquelas almas ali que estão, você não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa, às vezes ali, poxa, eu estou com um monte de problema, eu acho que eu vou me matar, mas me convidaram para vir num lugar aí, ver um negócio de ayahuasca aí, eu vou tomar esse negócio aí. Não é só receber as pessoas e depois mandá-las embora. Não, é exatamente isso. Responsabilidade. E eu vou tomar esse negócio e vamos ver, se você vai num local que não te recebe, que você não sente uma firmeza, que você não... O cara conhece, ele pode fazer uma besteira. Então é muito sério ser padrinho, né? Eu na minha visão, eu não quero não. Não, na verdade... Eu sou sincero. Eu também não queria. Eu não quero não. Mas não é uma escolha, é uma coisa que é definido para você. E outra, né? Chegavam pessoas que não tinham nem como ir embora. Então, e lá, no caso da Oca, assim, era um espaço maior, uma chácara, né? Na minha casa era na minha própria casa. Tá certo que ela foi construída. E o salão embaixo foi feito para isso, né? Então, muitas pessoas que às vezes nem conheciam ficavam lá dormindo, iam embora de manhã. A gente deixava lá um lanche para eles no começo do dia. O cara abria o portão e ia embora. Às vezes nem voltavam, às vezes voltavam, sei lá. É um carinho, né? É muito interessante. Mas vale a pena, depois dá uma satisfação muito grande, sabe? Eu cheguei na Oca por um problema de ansiedade muito forte, depressão, né? Cada um chega por algum problema. É droga, é isso, é aquilo. E o meu problema era uma depressão. E eu não me esqueço, quando eu cheguei na Oca, eu tive a oportunidade de ficar 4 dias na Oca. Eu xingava o mundo. O mundo estava errado, todo mundo estava errado. Só eu estava certo, né? Eu tinha acabado de me divorciar. E todo mundo era errado, eu era o certo, né? E estava tudo certo. Uma cara fechada, feia. E eu fiquei, esses 4 padrinhos me convidou, falou, olha, você pode ficar? Pô, padrinho, eu não sei se eu vou ficar, se eu não vou... Fica aqui com a paciência, né? Paciência. Aí fiquei na Oca. Aí, em determinado momento, ele começou a conversar comigo. O padrinho dá palestra sobre depressão, né? Na Oca, que é uma palestra maravilhosa que fala sobre alimentação, sobre exercício físico, tudo que inclui. Depois você até fala exatamente sobre a palestra, padrinho. Eu acho legal. E em determinado momento eu estava muito revoltado, ele olhou para mim, colocou um espelho, eu não esqueço disso, na minha frente. Falou, olha para esse espelho. Eu olhei para o espelho e falou, você ficaria, namoraria, seria amigo, estaria perto de uma pessoa como você? Olha no espelho. Olha no espelho. A minha cara, eu falei, meu Deus do céu, eu ia querer distância. E exatamente isso me fez cair a ficha. Eu falei, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo comigo? Claro, eu já estava consagrando a ayahuasca. O primeiro processo meu de ayahuasca foi um processo de auto-perdão, principalmente de auto-perdão. E aí o processo continuou, até eu voltar a ser o que eu era há muito tempo atrás. Ou seja, risonho, alegre, acreditando na vida. E eu devo muito ao padrinho. Eu queria só deixar o testemunho. Devemos, né? De lá para cá, né, padrinho, quanta coisa aconteceu dentro da Oca, né? Um lugar onde hoje temos feitio, e temos também
um inário muito abençoado. Queria saber se você pode falar um pouquinho dessas duas coisas incríveis que acontecem lá. Pode começar por onde quiser. É o inário que mais... E o feitio. Feitio. Tá. Bom, o feitio, para quem não sabe, né, é a fabricação do sacramento sagrado, né? Então, para isso, você precisa ter uma fornalha, que tem algumas bocas para... Depende do porte de cada casa, né? Tem algumas bocas que é onde se coloca as panelas, onde vão duas plantas. É o jagube, que é a energia masculina, e a chacrona. O jagube, como o jagube é? Ele é um... O jagube não se aproveita a folha, é só o cipó. O cipó. É só o cipó. O cipó é cheio de folha, mas essa folha não se usa. É só o cipó macerado. Pega o cipó com um... Porretezinho. De madeira. Você vai batendo, ele fica dando risada de você ali e não acontece nada e você vai batendo. Detalhe, antes de todo esse processo você toma o sacramento, né? Você Tem faz que na fazer força. Você faz na força o feitio. Né? Deixar um abraço aqui pro Tiago, pro Cícero. Pro Tiago e o Cícero. Que ajudam, né, nos feitios. Até agradeço, Bruno, você falar pelo... O Tiago é um queridão. Agora, o Cícero... O Cícero, ele ajudou a barrear a primeira oca. Olha só. O Cícero é um indião que está lá. Eu não tenho nem palavras para descrever. Eu vou falar uma coisa que aconteceu esse último... Estou falando muito Cícero hoje, e Andréia, né? Eu estava com muito frio no trabalho, muito frio. O Johnny, que é um companheiro nosso, viu meu frio, tirou o cobertor dele e colocou em mim. Não deu 30 segundos, o Cícero aparece com o cobertor. Isso aconteceu esse final de semana. Isso é o xamanismo, é esse amor de um pelo outro, é esse carinho. Ele viu que eu estava com mais frio que ele, então ele me deu o cobertor. Eu aceitei porque eu estava com muito frio. O Cícero, está sem cobertor, já levou o cobertor. Eu achei isso uma atitude tão singela, amorosa. Não tem o que falar. Eu acho que esse é o Cícero. Um grande legado que o senhor deixa, assim. As pessoas, talvez algumas não conheçam o Cícero. Acho que o Cícero é um desses legados, assim, que ficam, né, da Oca e do que o senhor construiu. Sem dúvida, né? Um grande guardião, um exemplo para todos nós. A gente sempre fala dele aqui e faz questão. Da Déia, exemplo de casal, todos os irmãos, mas sim. vale a pena reverenciá-lo sempre. Bom, então o feitio, você vai ter que colocar uma panela com camadas de plantas do cipó e da folha. Do cipó, como eu falei, aproveita só o cipó, não aproveita a folha. Na chacrona é o contrário, aproveita só a folha. Os galhos não tem utilidade, é só as folhas, né? Então são feitas camadas. Normalmente a gente deixa a rainha protegida, a rainha é a folha. Então normalmente se coloca inicialmente uma quantidade de jagube, aí coloca uma quantidade de folha e assim até fechar, ela começa e termina com a energia masculina, protegendo a rainha. Perfeito. Ali precisa ter água acima de todo esse material. Então vai ser colocado bastante água até que ultrapasse para não queimar as plantas. Porque o fogo ali é muito intenso. Então se não tiver água ali, rapidamente vai queimar e aí interfere no gosto, né? Então não pode queimar. Bom, sobre o feitio, acredito que é isso. Bom, esse feitio, ele não é só isso. Não é porque a gente montou uma panela que o daime está pronto. Não é assim. O daime pronto, ele vai precisar tirar algumas panelas desse primeiro cozimento e colocar numa outra panela com material virgem, não mais água, sim esse que... Só a mistura. Só a mistura, só o que saiu da primeira fervura. Jagube, chacrona.
Isso. Aí vai ter um resultado final essa panela. Essa panela começa uma nova matéria-prima, mas que, mesmo fazendo isso 3, 4, 5 vezes, às vezes não é suficiente. Não sei se deu para entender. Entendi. É bem trabalhoso mesmo, é um Começa- processo lento. Começa iniciando com água e depois você não usa mais água. É só medicina que vai passando de outras plantas virgem, que ainda não teve nenhuma fervura, e vai indo, senão você não consegue uma boa graduação. A fervura é feita com a mistura e as folhas novas e o jagube também. Exatamente. Ela vai fermentando até virar o vinho das almas. Exatamente. E Exatamente. fervendo para ir se graduando, né? Porque Isso. hoje, antigamente, nós tomávamos 100 ml na primeira tomada, isso uns anos atrás, e depois mais 50 ml. Isso era obrigatório, tá? Para se ter um trabalho. E muita gente tomava mais. Hoje, é muito pouco que você toma. 50 ml no máximo. Eu tomo 25 e se der mais 25, mas dificilmente. Acho que é Devido à Depende. graduação. É. Isso aí. interessante passar para quem está assistindo a gente que o nome ayahuasca, né, o nome inca, né, para vinho das almas, e Santo Daime, né, como também chamamos, é o nome dado pelo mestre Irineu, que aliás na semana passada completou os 50 anos aí da passagem dele. Né, é bom a gente Sim, falar até como sempre. curiosidade. E outra coisa, Bruno, concluindo, complementando, não é só esses nomes, não. Existem sim, claro. Tem muitos nomes para o sacramento. Nishipan é um nome indígena, né? Mas mesmo o nome indígena tem outros Sim, nomes existem também. muitas variações. Até porque Exatamente. E tem muitas definições do mesmo sacramento, mas com nomes em regiões muito diferentes os nomes. Eu já li que isso vem dos Incas, ou seja, Isso. imagina quantos, É. quantos 1000 anos, né? É verdade. Nós estamos falando, né? Padrinho, e o inário? Agora é a hora, né? Conta pra gente como é que surgiu a ideia de formar um inário dentro da casa. Então, a minha segunda escola, depois do Olhar Divino, foi a Porta do Sol. Na Porta do Sol não tinha uma música em playlist. Era tudo no gogó e nos instrumentos ali. Ali eu vi o que é uma harpa grande, uma harpa que tem, sei lá, mais ou menos 1,40 m, 1,30 m, 1,40 m. A hora que a pessoa começava a dar as dedilhadas ali naquele instrumento, você fala assim, Maravilhoso, que né? é isso? Maravilhoso, né? né? Então aquilo ficou dentro de mim. E outra coisa, eu estou falando desse instrumento. Mas, e os djembe? Maravilhoso. Devia ter pelo menos uns 12. Nossa. Djembe é instrumento de percussão, né? Para quem não sabe. um tambor. Então é um tambor maravilhoso. De origem E Inário, senegalesa, né? acho, Isso. Inário, para quem não sabe, é a banda da... Os rezos, né? É a banda de rezo, né, que a gente tem músico ao vivo. É. Eu só falo isso porque é o pessoal que às vezes assiste pela primeira vez, legal saber o que seria o inário, né? Mas desde o princípio, Laércio, nós usávamos playlist, porque é assim que nós aprendemos lá no Céu, na Senhora da Conceição. Músicas lindas também. Maravilhoso. Sim. Mas o Laércio jamais desistiu de ter a música ao vivo, jamais. Desde o princípio. E Sonho. não foi um processo muito fácil, porque tentou-se fazer uma vez, depois tentou-se novamente. Várias vezes. Não foram poucas vezes. Até que se chegou, nessa época eu já não estava mais, mas chegou no que existe hoje, que eu não sei nem há quanto tempo faz que eles estão caminhando juntos aí. E aí o pessoal começou, o próprio Bruno, a Neon, acho que a Priscila, o Cícero, receber a psicografia das letras e depois musicar. Coisas lindas. Nossa, Tem músicas maravilhosas. O Bruno é um compositor fantástico. Nossa, não é muito porque está do bonita meu as lado, músicas. não. Tem coisas muito legais. Não, muito lindas as músicas. Muitas músicas Não tem o que falar. maravilhosas. Só elogiar. Com É conteúdo uma honra. fantástico. E a música de rezo, a gente trouxe o Rica, né? A música de rezo, ela tem conteúdo. É uma música que vai transmitir alguma coisa para você. Exatamente. Ensinamento. Ensinamento. Então é maravilhoso. É maravilhoso. E o movimento de rezo, eu estava falando com o Rica, eles já estão colocando vários tipos de música. Então, rap,
Sim. Funk. Evangélica. Não, e Não isso tem. é que é legal, a gente tem que. A mensagem tem que chegar. Né? E eu acho que a música é um presente de Deus, né? Sim, com Hoje certeza. eu estava apresentando para o Renato, que a gente teve que ir até a casa dele. Nós estávamos Porque eu falando do esqueci, trabalho. né? Nossa, eu tive que- Nós estávamos falando sobre uma música que chama, um hino do Padrinho Gideon lá, que chama Procedências e Cuidados. É um hino que te prepara para o início do trabalho. Ele explica não o trabalho em si, que é inexplicável, não dá para pôr. Até falei para o Matheus, que está aqui com a gente, ele. Vocês vão conhecer o Matheus daqui a Logo daqui a pouquinho o O Matheus. Matheus, eu falei para ele, cara, não dá para trabalho, nem conte trabalho seu, porque você não vai conseguir pôr em linguagem algo que é inexplicável. As pessoas vai minimizar muito. Agora, lá explica como é que eu preparo, né? Então a gente foi ouvindo e a gente, quando é musicado, o ensinamento entra mais rápido na mente. né? Verdade. Não, não tem o que falar. É maravilhoso esse. Porque né, música de rezo, né, é uma categorização, né, para algo que já existe há muito tempo, nem se precisava dar um nome desse. Porque existem artistas há muito tempo que fazem músicas assim, né? A gente falou até no currículo do próprio Tom Jobim, Legião Urbana, tantos artistas Gilberto que não Gil, são né? propriamente de... Não, e olhando num olhar mais amplo, desculpa, tipo, a música ela nasceu de uma coisa já religiosa. Né? Exatamente, ela já veio ela já com de isso, uma coisa já depois trouxe que foi uma desapropriado compreensão. isso, e ela volta para esse contexto dentro. Agora você né, do imagina âmbito então espiritual. a pessoa com consciência ampliada ouvindo aquelas músicas com aquele ensinamento, sendo que a música de rezo ela não só tem o conteúdo que vai orientar a pessoa, mas é uma ferramenta para que a pessoa possa fazer um trabalho melhor na medida em que ela consiga concentrar a atenção dela na audição das músicas, que é uma condição para que a mente racional se cale, né? É complicado. É complicado. O trabalho é uma coisa individual, como foi falado aqui, e cada um tem o seu processo. Se eu for contar meu trabalho para qualquer pessoa, eles já vão ligar ao psiquiatra, já vão colocar a camisa de força, né, interno Renato. Tá ficando louco, né? Mas você sabe que não tem nada de loucura. Né? Não, ao contrário, eu tava louco. Tava louco. Padrinho, dentro da tua caminhada aí, muita gente boa se tornou um expoente, né, dentro da caminhada do xamanismo. A gente pode citar aqui algumas pessoas que a gente conhece em comum, Padrinho Ezequias, Padrinho Altieri, Padrinho Márcio. São padrinhos que conviveram dentro da OCA, Sim, né? Então, o senhor quer falar um pouco como que é esse contexto das lideranças, como é ser uma liderança dentro desse caminho espiritualista, e como é ver surgir essas novas lideranças, essa responsabilidade, como é isso? E também, se o senhor quiser falar um pouquinho também da palestra que o senhor dá, da depressão, pode falar, fica à Tá, vontade. palestra, né? E eu queria aproveitar só essa deixa, pedir para o pessoal se inscrever no canal também, ligar o sininho, deixar comentários. Por favor, isso é muito importante para a gente. Por favor. Bom, então vamos lá. A palestra sobre depressão, gratidão. Palestra sobre depressão são temas que essa palestra ela não tem custo algum, né? E sempre eu estou convidando as pessoas que estão participando dos trabalhos espirituais que uma grande proporção das pessoas que chegam de primeira vez tem o mesmo problema que eu tive no início da minha caminhada, que é a depressão, né? Então, essa doença, que é uma doença invisível, mas que te derruba de uma forma que não poderia ter outro nome, como eu já falei, que é a falta de pressão. Então, se não tem pressão, você não tem vontade de fazer nada. Você parece que passa a estar vivo e morto ao mesmo tempo. Acho que a depressão é mais ou menos por aí. Então, como eu consegui sair e quantas pessoas já saíram, eu gostaria de deixar bem claro que é uma palestra gratuita. Nós fazemos normalmente no domingo após o ritual do sábado,
a hora que a gente acorda, chama quem quer, não tem custo algum, e ali eu vou falar algumas coisas sobre a importância da água, por exemplo, que às vezes você está tão por fora do mundo que por que eu tenho que tomar água? Aí era muito fácil eu me desidratar e ter que ir para o hospital. Né? Então eu falo isso por experiência própria, não é que não me contaram nada, é experiência própria. Né? Eu tive várias vezes problema de ir para o hospital e chegava lá e estava desidratado. Né? Então, aprendi, não tenho nada contra, mas aprendi que tem algumas bebidas, refrigerante, por exemplo, né? Que é bem complicado, porque você precisa, o seu organismo precisa ter para tomar o líquido com um pH considerável. E você pega uma bebida que, um líquido que tem um pH muito baixo, o que acontece? Como é que faz para melhorar isso que eu acabei de ingerir? O organismo vai ter que tratar disso. Isso, e não é assim, né? Então são coisas que vão juntando, e a hora que você vê, você está embaixo da mesa. Você está embaixo da mesa, escondido ali, você não quer nada. Você só vê a hora, espera vir o sono para você dormir, que é o que mais eu fazia. Sem força. Né? Força nenhuma. Né? Então hoje eu faço uma palestra, eu dou todo um caminho, normalmente eu dou uma cópia para a pessoa, como se fosse uma tarefa de casa, para colocar em prática. E eu tenho certeza, já teve alguns casos de muita melhora, mas assim, a melhora real é quem obedece o receituário lá. Receituário, pode dizer, a cartilha, né? A cartilha, seguindo isso aí com uma boa ingestão de líquidos bons, alimentação boa, uma caminhada, mexer alguma coisa, não precisa só ser caminhada. Às vezes a pessoa gosta de um tipo de esporte, mas não tem nem coragem de jogar bola, por exemplo. Né? Então ele precisa se estimular a fazer algum exercício, uma alimentação balanceada e ver o que está ingerindo de líquido. E tudo isso com a ayahuasca, Sim. acontece o que aconteceu comigo. Teve uma vez que eu andei 4 horas. Logo que eu comecei a me recuperar, eu andava com o padrinho. Onde é que você chegou, cara? Cara, eu andei muito, você não faz ideia como eu andei. Gastava tênis, que Aí, era uma beleza. um absurdo, porque eu tava a ayahuasca, a recuperação, né? E eu não vou andar, eu mandava com o padrinho. Esse que eu mandei, ele me ligou, ele falou, Renato, para, você pode ter um problema, você tá exagerando, né? Exatamente. Nossa, cara, porque eu comecei a seguir Exatamente. alimentação, exercício físico, meditação, e junto com a ayahuasca, junto com a consagração, na época eu estava fazendo, eu tinha trabalho toda semana. Sim. Foi o momento que a gente teve trabalhos todas as Sim. semanas. Todas as semanas indo para a Oca. Então eu abastecia na Oca lá e na semana, aí eu começava a andar e não queria parar. A medicina não pode ser uma muleta, né? Ela ajudou a esse processo. Sim. Então, ela me ajudou a sair da depressão porque ela me dava condições de falar, não, vamos. É muito. Eu fantástico. queria só dizer uma coisa que é bastante importante. A utilização do ayahuasca, que tem as substâncias lá que vão ajudar você a sair dessa depressão, não é um achismo nosso, né? A USP utiliza, em Ribeirão Preto, por exemplo, a USP lá utiliza a ayahuasca, não em forma de ritual, evidente, mas para tratar casos gravíssimos de profunda depressão. E os resultados, só pesquisar no Google que vocês vão achar. Tá? Tem até, eu vi um documentário de estudos ingleses sobre o tratamento de depressão com ayahuasca. Então a gente não está falando de... Não é uma aventura. Não, a né? gente está falando de cientistas que estão dizendo isso, né? Então o que isso nós que é estamos- legal. A gente está colocando aí, é o cientista que está falando. Nós precisamos né? chamar atenção, porque, gente, nos dias de hoje, com essa pandemia, virou a vida das pessoas de ponta cabeça, os casos de depressão estão muito altos. Muito. O problema não é só o vírus e as consequências da Covid-19, mas a própria perda de trabalho, o próprio confinamento está deixando as pessoas completamente fora do prumo, sabe? Então é importante dizer, a ayahuasca pode ajudar essas pessoas e ajuda, né? Aliás, na Oca, o padrinho Laércio, a madrinha Sueli, eles tomaram uma decisão que influi diretamente, porque ali é um espaço, aquele não tem fim lucrativo.
mas ela tem custos. E o custo que cada um traz é importante que ajude a contribuir. Mas eles estão abrindo mão, inclusive, da arrecadação para ajudar. Por exemplo, o Cambô, né? E depois, numa outra hora, ele vai explicar. Está sendo aplicado nas pessoas e sem custo, enquanto durar essa pandemia. Sim. Então, é importante que se diga, né? Sim, não tenho dúvida. E Padrinho, conta aí como é que é ver esses filhos proeminentes, como citei aqui, o Padrinho Altieri, o Padrinho Márcio, que saem da casa, montam seus pontos importantes, né, que tem ajudado tanta gente. Como que é ver esses filhos ao seu voo? O Padrinho Altieri e o Padrinho Márcio, eles estiveram muitas vezes lá, mas nós nunca fizemos o treinamento para ele. Foi diferente, por exemplo, do Ezequias. O Ezequias chegou lá na Oca, ele e a Sueli chegaram juntos. É legal a madrinha, contar, que hoje é madrinha, né? Não era madrinha. Nunca tinha tomado. Ela tem que vir aqui, contar a história dela. Tem que contar essa história. Madrinha era evangélica. Sangue de Jesus tem poder. É verdade. E nada contra. E, além de nada contra os evangélicos, muito a favor. Sim, porque, 100% a favor. Porque tem canções que... Não tem um trabalho que a gente não coloca muitas músicas evangélicas. Verdade. E são maravilhosas. Assim como as católicas, com as espíritas, com as da linha de Umbanda, da linha... Nossa, isso é que é gostoso. A gente trabalhar com liberdade na nossa egrégora. É um espaço ecumênico, né? É um espaço ecumênico onde todas as religiões, filosofias, crenças que tragam o bem para as pessoas é o que a gente quer. Porque tem pessoas que podem ser curadas com o sol, tem outro que é a falta de água, ou sei lá, tantas coisas. O sedentarismo vai te paralisando. Se você não faz nada, você pode se tornar um obeso ou pode passar a ser uma pessoa raquítica porque você não está nem sabendo se alimentar, né? Então isso também, na palestra eu falo bastante sobre isso também, né? Sobre a alimentação, sobre a água, sobre tudo isso aí. Bom, eu acredito que é isso. Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre as medicinas, que nós estamos falando muito. Sim. E realmente... Que legal explicar o que é cada medicina. Falar rapidamente, a ayahuasca é a 7ª planta de poder. É uma das plantas de poder professora. Ela é a base da nossa casa, mas nós trabalhamos também com a medicina do rapé. Para quem não conhece, é o tabaco macerado com uma ou mais ervas. Todo esse processo é muito bem peneirado separadamente para depois ter a proporção para sair a medicina chamada rapé, que o aspecto dela é como se fosse um talco, porque precisa ser muito bem peneirada, numa peneira muito fina, para que a gente tenha essa qualidade de poder aplicar em alguém. Hoje nós não estamos aplicando mais só quem é da família. Sim, por causa da Covid-19. Por causa da Covid, isso mesmo. Então, nós deixamos usar com tipi, que é aplicar um no outro, só a família. E quem não tiver alguém da família que possa aplicar essa medicina, tem que ter um aplicador individual chamado curipe. Aí você mesmo se assopra e recebe a medicina, né? Então, falei da ayahuasca, falei do rapé, tem a sananga. A sananga é um colírio indígena, né? É um colírio indígena que normalmente uma gota em cada... Tem várias graduações, tem umas que são bem fortes, outras um pouco menos, mas foi já aprovado num consultório... como é que chama? De um oftalmo. Foi no Nordeste, eu vou lembrar do estado, agora eu não lembro o estado que é. É lá do Nordeste. Um oftalmo fez um teste em laboratório com essa medicina. E mediu a pressão ocular antes de receber qualquer coisa e após colocou a sananga e mediu
temperatura, né? É temperatura que fala? Pressão. Pressão dos olhos. E o resultado foi impressionante. Ele declarou como totalmente benéfico, comprovado no consultório dele. Ele fez esse teste e ficou assim impressionado com o nível da melhoria que deu no globo ocular, assim, na sequência, depois, porque ela arde um pouquinho. Então, quando passou, ele mediu e falou que é algo extraordinário. Se isso acontecendo, você reduz muito a incidência do glaucoma, que é muito perigoso. Exatamente. Perigoso e muito comum, né? E temos também o nosso querido cachimbo sagrado, né, que é uma outra medicina que não se traga. Quem traga um cachimbo na nossa filosofia, você está desrespeitando a medicina. Então, simplesmente nós puxamos o tabaco com alguma erva também misturada no tabaco, puxa e solta. Foi assim que nós aprendemos e até hoje nós colocamos em prática esses procedimentos, né? Do cachimbo sagrado, tem todo um rezo para que você prepare o seu organismo para receber essa medicina também, né? O cachimbo sagrado. Uma medicina meditativa, né? Meditativa, totalmente, totalmente. E a gente queria chamar aqui o Matheus. Matheus, vem aqui, pra cá. Matheus. Vou pedir licença aqui então. Gratidão, Gratidão, padrinho. Marcão. Gratidão. O Matheus está aqui com a gente. Conta aí quem é o Matheus. Eu vou contar a história do Matheus. O Matheus é amigo de infância mesmo, da escola, do meu filho Leonardo. E o Matheus... Opa, som, melhorou. O Matheus chegou para mim, eu comecei a falar do xamanismo, etc., da mudança, etc., falou, puxa, eu queria muito conhecer, né? Eu falei, não, Matheus, vem com a gente. E esse final de semana, o Matheus e sua mãe foram até a Oca da tribo Xamã e teve o primeiro trabalho dele com a ayahuasca. O Matheus que mora na Alemanha, né? O Matheus esteve na Vamos Nova passar um Zelândia tempo e aqui está agora. indo para a Alemanha casar, né? A casa está pronta Vai lá. casar, Vai casar. A esposa já está lá, a casa está pronta, tudo certo. Só falta nascer os alemãozinhos. Nesse final de semana ele teve a primeira consagração dele, lá na Oca, e ele veio aqui contar como é que foi. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou muito grato a todos vocês, todos que estão aqui, todas as pessoas que estão ouvindo também. Foi uma super experiência, uma coisa diferente de tudo. Como até já foi dito aqui, é uma coisa que com palavras a gente não consegue descrever, né? A gente começa a perceber o quanto palavras às vezes limitam, né? Porque é uma coisa tão maior, é uma coisa... Eu acho que é um compreendimento um pouco do infinito. A gente começa a perceber o quanto o ser humano tenta mensurar as coisas, né? Quando a gente fala de alguma coisa grande, né? Falar uma casa grande, você pensa numa mansão, um triplex, né? A gente está sempre colocando... E quando você começa a olhar para dentro de si e consegue ter um entendimento desse infinito, quanto ele, como a própria palavra já diz, de ser infinito, as possibilidades são únicas, né? E foi uma super experiência de poder olhar para dentro de mim, poder ter uma compreensão sobre tudo isso. Porque quando você olha para dentro de si e você vê o infinito lá dentro e você compreende isso, você começa a compreender as outras pessoas também. As pessoas com as suas dificuldades, as pessoas com a sua caminhada. E daí eu acho que nasce o amor, né? Eu acho que é a força que eu acredito. Sempre tive isso dentro de mim. Todos temos, claro. O puro amor, né? E assim, para as pessoas que estão querendo se informar, que ainda não consagraram, estão pensando em consagrar, ou até mesmo as pessoas que já consagraram, eu diria que o mais importante de tudo, né? Não é nem o fato de consagrar a ayahuasca, mas eu acredito que é a preparação para isso, né? Para mim, a preparação, eu pude ver que ela vem do ser gentil com você mesmo, de se entender as suas dificuldades, as suas dúvidas, seus questionamentos, que todo questionamento nada mais é uma forma de você, que se ama muito,
tentar entender o que está acontecendo, né? Nesse mundo que cada um cria, né? Cada pessoa, a gente procura muita semelhança entre os outros, né? Porque somos parecidos, somos todos humanos, né? Mas continuamos sendo únicos, né? Foi uma coisa muito interessante. Eu sou muito grato. Mudou muito a minha visão sobre as coisas. Eu acho que para falar também um pouco da minha experiência, preciso falar um pouco sobre mim, e acho que uma forma de resumir, porque até contar toda a história, gostaria de falar o meu sonho. Meu sonho é ser professor de física. Eu sempre quis ser professor, eu acredito na educação. Desde pequeno eu vejo o Brasil que a gente vive, eu sempre morei em São Paulo, eu sou dessa correria, e eu sempre vi que na educação a gente conseguiria encontrar solução para muitas coisas, né? E por meio dessa educação, por meio de ser professor, eu sempre amei muitos outros, né? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu sempre tive uma necessidade muito grande, eu gosto de dar a mão. Em toda a minha trajetória, né, entre altos e baixos, que a ayahuasca ajuda a te entender, ela faz você olhar para a sua vida e ver como você se preparou para estar ali naquele momento, né? E isso é muito bonito, é inexplicável. É como eu digo, as palavras não conseguem dizer as coisas que eu senti naquele momento. O quanto esse mundo racional que a gente vive, o que a gente enxerga, né? A gente está sempre procurando uma explicação para as coisas. E quando você consagra a ayahuasca, você vê as coisas, mas não vê com os olhos, né? Você não vê com os olhos, você sente, você vê o outro lado da coisa, né? A gente estava até conversando antes e a gente estava falando, eu falei, né, muitas pessoas procuram portais, coisas para ficarem diferentes, para entender, né? E eu pude ver que o grande portal está na nossa cara o tempo todo, ele é o olho. Porque quando você fecha o olho e olha para dentro de si, você vê um mundo diferente, né? É uma coisa muito única. Foi muito bom para mim. Eu pude encontrar muitas dessas respostas, as respostas minhas, comigo mesmo, meus pensamentos, como eu disse, toda essa história, tudo que me levou até ali, o momento certo, a hora certa para estar lá, foi único. Nossa, gratidão, eu fico muito feliz. Mas é uma alegria muito grande. Ele sempre foi de ajudar mesmo. Eu lembro que eu estava num evento universitário, na época que tinha eventos, né? Era um evento grande e eu estava no caixa, lotado. Eu tinha 4 bandas, não sei se você lembra disso. Ele garoto, ele foi lá para se divertir. Sim. Meu tio, estava no caixa, tá complicado, né? Tava correndo. Tá, vou te ajudar. Ficou 3 horas comigo no caixa trabalhando. Depois ele foi se divertir. Então isso é seu mesmo, de ajudar. Você simplesmente estendeu a mão. E eu estava precisando muito, cara. Muito. Fila lotada. É só um detalhe para falar de uma característica boa, né? Que bacana. Cara, incrível. Obrigado pelo teu depoimento, cara. Parece que é um veterano, né, Padrinho? Com certeza. E também teve uma experiência muito bonita, né? Sim. De primeira vez. Nem sempre é assim, né? A gente sabe, Sim. né, Padrinho? Mas são os méritos dele que ele conseguiu alcançar. Né? Porque em algum momento isso vai acontecer. E para ele foi já no primeiro contato. Maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns. A gente tem aqui Mérito gerações. seu Acho mesmo. Nossa, só é o que você falou, o mérito dele. Né? Eu acho que eu gostaria de dizer que não só meu esse mérito, mas de todas as pessoas que estão ao redor de mim. Todo o amor que é depositado em mim. Acho que também mais uma parte interessante da minha história é... A minha mãe, ela é taróloga, cartomante, né? Então ela é bem ligada a esse lado emocional, a fé. E o meu pai é engenheiro. Meu pai tem a calça por dentro, usa a camisa por dentro da calça, pega todas as notinhas, faz todas as contas. Então eu sempre pulei bastante para esses dois mundos, né? E a gente vê muito hoje em dia na televisão pessoas achando que a verdade delas é absoluta, né? E nesse mundo racional, elas menosprezam um pouquinho desse outro lado, mas pela ignorância de nunca ter visto, né? E eu sempre tentei trazer isso pro meu pai, as coisas que eu sentia, e às vezes discussões, mas coisas necessárias para o aprendizado, né? Eu sempre via que tudo que ele falava para mim, embora dentro do meu coração algumas coisas eu não concordasse,
eu sabia que era por amor. Então, eu sempre acreditei muito nesse amor. E foi com essa cabeça que eu fui até o Ayahuasca. É o Ayahuasca. Com o amor que sempre existiu, parte de todos que estão ao nosso redor. Eu acho que isso é a grande conquista de tudo. E é como se todos esses pensamentos eles virassem concretos, né? Quando você consagra, quando você... A primeira vez, o primeiro contato quando eu consagrei, é como se alguém colocasse um boost na sua cabeça e ela começa a piscar para todos os lados, e como se você não conseguisse controlar, não é? Mas quando você vai lembrando do porquê você está lá, você pensa bastante sobre isso, você vai aprendendo a controlar essa cabeça. E você vai viajando dentro de tudo isso, vai viajando dentro de todas as pessoas e começa a ver o quanto tudo é único e tudo é muito ligado, né? É uma coisa fantástica. Eu sou muito grato, de novo, por isso. Também eu pude ver muito da dualidade das coisas, né? Assim, essa busca incessante pela resposta única, e você vê que a resposta ela não é única, ela não é o sim ou o não, ela é o sim e o não, ela é o balanço. Os dois separados, mas com o balanço. Como, por exemplo, o racional e o emocional, né? Embora eles andem em caminho, vamos dizer assim, o racional é os olhos, enxergar, tocar, e o emocional, eles são sentimentos, né? As duas são grandes e infinitas, mas uma depende da outra, né? Eu já vi alguns estudos, né, de pessoas que sofreram algum acidente ou tiveram algum problema e elas têm a deficiência no cérebro na parte da emoção. Então, são consideradas pessoas que não têm emoção. Essas pessoas elas não conseguem tomar nenhuma decisão. É muito interessante, não é? Porque a gente acha que o racional é o que decide tudo, mas a gente não decide coisas sem o emocional. Sem o emocional não dá para decidir. Olha que louco, né? E assim, e quando eu consagrei, na experiência, eu pude ver isso concreto, né? Usando uma palavra, eu via isso e entendia isso. E entendia a beleza de tudo e a beleza das dúvidas. O quanto a gente precisa desenvolver dentro da gente esse lado emocional, assim como a gente abre os olhos de manhã e enxerga as coisas e vai trabalhar e pega o ônibus e você fala, eu preciso desenvolver esse lado emocional também, ele também é importante. E eu comecei a ver muitos sentidos que eu tinha, aquela preguiça ou uma tristeza, e eu comecei a entender que era meu corpo tentando me falar da necessidade de aflorar o meu lado emocional, né? Você fazer a sua meditação, você entrar dentro de si, porque isso é fundamental para que haja o amor, para que o puro, para que você possa ajudar outras pessoas, para que a gente possa coexistir, para que a gente se respeite, né? Eu acho até mesmo as religiões, todas as línguas, né? Eu comecei a pensar também o quanto a gente é único, mas a gente também se enquadra em grupos, né? Se a gente for pensar em música, filmes, né? Comédia romântica, comédia pastelão, comédia isso, filme terror, terror isso, terror aquilo. Imagina quantos tipos de música diferentes existem. Existe um que é mais legal, um que é o certo, né? Não existe isso, né? E mesmo a gente se enquadrando dentro desses grupos, a gente ainda continua sendo único. E a religião é a mesma coisa, que é o legal da integração das religiões. Cada um encontra um caminho que a pessoa encontra paz interior. Eu acho que a busca pela religião, que todos temos, seja ela qual for, é a busca pela paz interior. E cada um encontra essa paz interior em algum lugar diferente. E aí é que está a beleza da coisa, né? Eu acho que... Eu digo... Agora, a minha religião, eu nunca me defini uma religião, mas eu diria que a minha religião ela é o respeito. É respeitar os outros, entender os outros. Eu acho que isso é uma grande chave. Eu acho que isso pode fazer uma diferença na vida das pessoas. Eu acredito. Algumas pessoas vão consagrar, outras não. E também continua. E é a beleza da coisa. Cada um vai encontrar o seu caminho. A gente está sempre procurando o caminho, independente de onde a gente está, né? Eu acho... A gente quer evoluir, a gente quer buscar, é isso mesmo. É isso aí, cara. Obrigado pelo teu depoimento. Matheus, obrigado. Matheus, é que o Darby faz a conexão entre a mente e o coração. Sim. É nítido isso. Exatamente.
prova exatamente o que aqui na nossa aconteceu frente. com você. Mente e coração juntos, Sim, sim. Eu né? trabalhando os dois juntos, você evolui, literalmente, você vê esse infinito. Como eu digo, descrever com palavras é muito difícil, porque é uma coisa única, é uma experiência muito bonita, eu acho. E você consegue ver também que, né, voltando um pouco, só para dar um exemplo dos filmes, né, assim, mestres, né, eu falo mestre em filme, né, tem o mestre da cobra que ensina um movimento esse, e o mestre macaco que ensina tal coisa, e você vê que os mestres, eles são o sim, o não, o tempo, o passado, o futuro, né, o passado e o futuro também é um baita exemplo de dualidade, né, porque o presente, ele é um instante, por exemplo. A última vez que eu falei a palavra presente já está no passado, né? É, passado. E se você vive no passado, você não consegue ir para o futuro. Você não se perdoa, você... E se você vive pensando só no futuro, você também não consegue ir, porque você não consegue fazer as coisas agora. Então, para aí está o presente, ele está no meio. O presente é um dualidade. presente de Deus. O nome presente é um presente, viver no presente. E a gente vive muito no passado, né? E muito no futuro. As crises de ansiedade é viver no futuro. Mas o que vai acontecer? Sim. Mas o que vai acontecer? E eu tinha crise de ansiedade que, graças a Deus, desde que eu comecei a consagrar, não tive mais. E eram crises que era assim, eu ficava pensando, mas vai acontecer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Depois eu nem lembrava mais como é que começou. Mas eu já estava desesperado. Sim, sim. Não é? Então é muito louco isso. E a ayahuasca consegue te colocar e falar, peraí, ó, vive hoje, agora, nesse momento. Verdade, cara. Parabéns. Você disse que palavras não explicam, mas acho que você conseguiu. Perfeito. É sintetizar professor, muito né? bem. Professor. Escreveu quase também como o Tolkien descreveu Fantástico. Os Anéis. Gostaria também só de Pois não, colocar Padrinho. um adendo Claro, aí Padrinho. sobre o Agora, que foi um dos livros que eu li, o Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Grande É um- mestre. É Grande um mestre, livro maravilhoso que tem um livro. conteúdo. Então, é um livro para falar sobre uma palavra chamado agora. Olha a importância que é essa palavra. Que nós, às vezes, estamos em qualquer lugar, menos nele. E isso é que faz total diferença para a nossa evolução. Porque a gente fica lembrando do passado e ansioso pelo que vai acontecer. E o momento presente, que é o agora, nem sempre nós estamos conectados a ele. Então, quem puder ler esse livro, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, é um portal aberto com inúmeras possibilidades de evolução. Não, ele citou uma frase que é exatamente o que o livro fala. Não, foi exatamente o que ele falou. Foi um livro que o é senhor isso, me assim, né? indicou. Que no fez livro muito ele Eu já fala li esse exatamente, livro. né? Que E eu a gente lembro- acaba se prendendo ao futuro, que a gente se baseia através do nosso passado e a gente fica criando um futuro que não existe, É, e baseado no que já passou. E quando Exatamente. isso é o ego que fica no passado e no futuro. Só existe o agora. É agora que acontece. E o espírito só fica no agora. Exatamente. Tem uma música xamânica, lembra que você me mostrou? Estou morrendo para o passado E nem anseio e pelo nem futuro. anseio pelo futuro. Como é que era o Coroa começo? Minha tem o dourado, prova o néctar do amor maduro. Mãe divina eu quero ser, o filho dela. É, exatamente. É uma música maravilhosa que fala exatamente disso também. Sim, É sim. isso aí, gente. E por falar em agora, agora tá rolando aí a PL 490, também tá rolando anistia pela grilagem. Então, pessoal, vamos nos movimentar. Mais uma vez, vale a pena a gente louvar os povos indígenas, nos movimentar nas nossas redes, manifestações. O Rauschcast apoia a causa indígena, a Oca da Tribo Xamã também. Lá na Oca a gente tem falado isso para os irmãos que frequentam a casa. E aqui também. Recebemos os irmãos índios Também lá, recebemos fazer os trabalhos irmãos. espirituais. Isso aí, padrinho. Eu acho que a gratidão, né, a ayahuasca e todas as medicinas são presentes que os indígenas, né, nos deram. Então, o mínimo, quem está nesse caminho, quem está tendo todos esses benefícios, né, é apoiar, porque eles não têm a força política no Congresso Nacional, e apoiar que isso não aconteça, tirar as terras dos nossos O que a gente irmãos. está fazendo aqui é o mínimo. É o mínimo, é o Cada vez mínimo. a gente vai, cada vez que a gente puder fazer mais, a gente vai fazer. E então a gente está levantando essa causa aqui. Nós não vamos temos aqui- reverberar sim. esses movimentos sempre que possível nas redes sociais, manifestações. Pessoal, vamos fazer alguma coisa aí, por favor. Então, PL 490, a PL também da grilagem da anistia, as pessoas que estão causando este
este mal aos nossos irmãos indígenas, tirando as terras deles, também matando os povos, os seus filhos. Isso é uma situação que não pode ficar impune. Por favor. Não dá, né? Não dá, né? Pessoal, ativa o sininho, siga a nossa página. E, Padrinho, eu queria saber se o senhor tem mais alguma coisa para falar. Eu gostaria só de falar dos temas que nós Por favor. desenvolvemos nos Por favor. nossos trabalhos. Nem sempre a gente pode fazer, ainda mais agora, Claro. por conta do momento que estamos passando, né? Mas a OCA, em tempos normais, faz todos esses trabalhos e mais alguns outros. Mas eu separei alguns aqui, que é concentração, é um tema, bailado é uma outra proposta. Bailado já se fala, né? Para dançar, mas é uma dança ritmada, né? Não é é uma dança sagrada, né? É um bailado sagrado. Temas universais nós usamos agora mesmo, acabamos de fazer a África, né? Verdade, foi lindo. Perfeito, foi lindo. E tem, assim, sempre tem algum tema também, os nossos trabalhos, né? Temos, apesar de que por enquanto não dá para fazer, que é a tenda de suor ou temascal, né? No momento não é possível, mas faz parte das nossas propostas. Temos também temas diversos de todas as linhagens que pregam o amor, o bem às pessoas, né? Ritual do cachimbo sagrado, retiro espiritual, contemplação, e tem um trabalho também que é muito lindo, que chama-se Caminhar em Beleza. Caminhar em Beleza, como nós estamos ali em volta da floresta, nós andamos um pouco, um pequeno percurso para achar algum lugar onde tem água e onde tem normalmente uma montanha, uma floresta e o céu, né? E ali nós fazemos esse trabalho que, numa outra oportunidade, eu posso falar especificamente de cada tema. Que Não legal, vou Padrinho. me Gostei disso estender aí, muito. hein? Gostei disso aí. Gostei Para a disso aí próxima também, vez, né? curti, hein? Prometeu, hein? Vamos lá, vamos. Então, Lembrando aqui Vamos honrar. os nossos apoios, né? Mais lá. uma vez aqui a OCA, facebook.com/oca da tribo.xamã, os telefones do padrinho, ó, telepadrinho, 011 942940313, Repita. 011 942940313, Repita. Madrinha Sueli. Não, de novo. Agora da Madrinha Vamos Sueli. repetir várias vezes. 97. Vai estar na descrição do vídeo, gente. Tá tudo bem, vai estar na descrição do vídeo. Vai estar na descrição do vídeo. Mas não, você não vai tirar esse prazer de falar repita. Não, pelo amor de Deus, vai matar o cara aqui. Madrinha Sueli, 011 97195 6209. Repita. 011 97195 6209. Instituto Yanderu, @Yanderu Xamanismo. Projeto social que atende pessoas em situação de rua, também através de práticas xamânicas. E Amigos pela Vida, @Amigos pela Vida _ também ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu quero agradecer o Jefferson, que fez um trabalho com a gente da Clínica Sol Nascente, que deve ajudar a gente com a questão do nosso site. Gratidão, Então, Jefferson. Gratidão, Jefferson. Agradecer o Rodrigo da Clínica Sol Nascente, que vai estar aqui com a gente mês que vem também. Temos uma agenda bem legal aí de entrevistados que vão estar aqui. E é isso. Queria agradecer Exu, quero agradecer meu pai Oxaguian e também todos os irmãos da OCA que estarão presentes aqui. Em breve, pessoal do Inário, Madrinha Sueli, Padrinho Marcão, Matheus, obrigado, boa viagem para você. Você é Obrigado. sempre bem-vindo aqui. Pedrão, Obrigado. Rausch. Padrinho, gratidão. Muito obrigado. Estou muito feliz com a tua presença. Matheus, agradeço. obrigado. Padrinho Marcão. Pedrão, hein? Logo, logo vai estar aqui. Pedro tem muito conteúdo, viu? Bruno, gratidão, irmão. Gratidão do nosso trabalho juntos aqui. Gratidão, Renatão. Gratidão, meu irmão de caminhada. Irmãos, nos vemos semana que vem aqui, nesse mesmo Rausch horário. Nesse mesmo Rausch. Esse mesmo Rausch horário, Rausch canal. Nós vamos criar o Super Rausch, um H assim, ó. Uma coisa que não existe, tem um super-herói que assim, sai uma luz e vai um H. Eu não tem algum herói que faz nenhum, né? Aí põe lá um H e sai o Super Rausch. Isso é xamanismo, alegria.